queria falar um pouquinho, né, do depoimento desse seminário que eu tenho feito. Eu tenho experimentado muitas coisas na minha vida, né, principalmente o emocional. Eu sempre via muito o Marcos, né, que é um dos responsáveis aí, que trabalha na liderança com a gente do louvor. Ele falava assim para mim: você é muito intensa. E eu não entendia o porquê dessa intensidade, que muitas vezes eu queria fazer mesmo tudo de uma forma assim, de querer abraçar o mundo, de querer fazer tudo e dar conta de tudo e me manter de pé e ser aquela pessoa que ficasse firme ali naquele sentido de não, sou firme, sou forte. E sempre passando por algumas dificuldades, algumas situações, né, divergentes, principalmente familiares, e não podendo expor essas situações, né, justamente pelo fato de achar que eu estava numa postura totalmente contrária. Não, sou assim e não posso quebrar o jugo, né, do queixo firme. Mas aí, diante dos estudos, né, que eu fui vendo a questão do confronto, né, de você saber que você é ser humano, que você sente dor, que você é pecador, que você é falho, que você pode errar, que você não é perfeito, né? E muitas vezes de carregar isso comigo e achar que por eu não revidar algumas coisas, eu achar que isso era motivo de perfeição. Eu achar que isso era motivo de não vou falar nada para não me igualar à pessoa. Mas não entender o outro lado, não entender também o outro lado através da empatia, de saber que aquela pessoa também poderia estar com problema e ela deve ter dado uma pancada naquele dia, né? Sem eu tentar estudar o que realmente aconteceu na vida dela. E eu levar isso comigo, carregar isso comigo e sofrer calada. E aí com os estudos, né, dos curados, eu até comentei com o pastor esses dias atrás, diante de algumas demandas, né, pastor? Principalmente familiares, né? A pressão familiar, não pelo fato da minha família em si, mas de vir de descendências, né? Através de descendências, vir essa descendência e invadir um pouco a minha casa, isso acabou fazendo com que a minha família viesse a ter alguns impasses, algumas dificuldades. E aí eu fui aprendendo a lidar com isso. Fui aprendendo a dizer não, que eu não sabia dizer não. Fui aprendendo a ser sincera no momento que eu deveria ser sincera, sem ferir ninguém, sem dizer, sem ofender ninguém. E eu tinha muito medo de falar um não para a pessoa e achar que eu estava ofendendo aquela pessoa. Não, eu tenho que saber dizer não, eu tenho que me colocar firme, eu tenho que ter essa firmeza, né? E de saber que por mais dificuldades que eu venha a ter, ou por mais imperfeições que eu venha a ter, Deus me ama incondicionalmente, né? Eu sou dele, ele é meu e é isso, né? Então eu tenho aprendido isso no estudo e tenho visto também a transformação na vida de outras pessoas, principalmente, né, pastor? Quando, logo no início, né, o pastor fez umas dinâmicas com a gente, colocou a gente para poder estar ajudando ele nessa questão do estudo, né? E aí teve um dia que o pastor falou assim: olha, hoje a irmã vai ficar aqui sozinha e eu vou ter que descer, que tinha, eu acho que um outro grupo nesse dia. E aí eu falei assim: gente, como que eu vou fazer, sendo que nunca dei um estudo desse? Senhor, me ajuda, vem comigo, porque sozinha não dá. E nesse dia tinha uma pessoa, né, no grupo ali, que estava vivendo uma situação muito difícil. E ela estava esperando o pastor vir, porque ela achava que era o pastor que ia ministrar as aulas nesse dia. Quando ela viu que era eu quem ia ministrar, ela tipo que brecou. Falei: e agora? O que eu vou fazer? E aí vinha aquela mensagem na minha cabeça, né, pastor?
Cuidado com isso, não fala dessa forma, fala assim. Porque se você falar de uma outra forma, ela pode achar que você está querendo fazer, ela vai ficar ofendida, ela pode correr, ela pode sair, ela está vivendo uma situação complicada. Aí eu falei, meu Deus, e agora? E foi justamente isso que aconteceu. O que eu não queria fazer, eu acabei fazendo. Porque eu citei, eu joguei o tópico e os irmãos começaram a falar justamente da situação que ela estava vivendo. Um de um lado, o outro do outro, e ela no meio, ela falou, eu vou embora. Aí eu falei assim, e agora, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? E foi uma experiência muito grande vivida naquele dia, porque uma palavra que eu lancei para ela, eu disse para ela o seguinte, independente do que você vive, você é uma vencedora. Porque por mais dificuldades que a gente venha a enfrentar, quando a gente consegue dar o primeiro passo, mesmo em meio à dor, por mais difícil que seja, vai ser uma dor a menos que você vai encontrar daqui para frente. Já é uma vitória, já é um passo. E aí ela falou assim, eu não tinha parado para perceber isso. Quando ela falou isso, desarmou o ambiente. Quando ela desarmou o ambiente, Deus foi trabalhando, Deus foi restaurando. E aí no final de tudo isso, ainda um irmão falou assim, eu nunca imaginei vivenciar uma noite tão transformadora como essa de hoje. E eu fiquei assim muito feliz de ver não só na minha vida essa transformação, né, de ser mais pulso firme, aprender a dizer não, saber falar com as pessoas sem achar que eu estou ofendendo elas, saber quando aquelas pessoas também vêm para mim com algum certo tipo de proteção, né? O que ela viveu naquele dia? O que será que aconteceu com ela? E eu não parava para perceber isso, para pensar nisso. Eu ficava ofendida, eu falava, meu Deus, eu tô ferida porque ela ficou assim comigo e agora o que eu vou fazer? Eu falei, não vou mostrar para ela que eu tô machucada, que eu tô ferida, tô bem. Quando na verdade eu não estava bem. E hoje eu entendo, hoje eu olho já para o outro lado e vejo que é muito normal a gente ser humano. Porque o ser humano ele tem as suas diferenças, as suas divergências. Tem dia que a gente não está bem realmente. Tem dia que o outro também não vai estar bem, mas a gente precisa entender esse lado. E tudo isso, o estudo ele foi me dando essa visão, né? E essa questão de ser muito complexada. O pastor sofreu comigo, gente. Ele sofreu demais. Pastor, tem alguma coisa de errado? Pastor, se tiver errado, o senhor me fala, porque eu sou assim. Eu não sou fulano, sabe? Porque fulano fazia melhor do que eu. Então eu não consigo fazer melhor, eu só consigo fazer isso. Gente, eu era muito complexada. Muito. E graças a Deus, através desse estudo, eu tenho entendido que eu sou eu, independente de qualquer coisa. Independente das falhas, independente das dificuldades. Eu sou eu, com os meus defeitos, com as minhas limitações. Deus me ama. E que através desse estudo, né, outras vidas também possam ser transformadas e que eu também possa estar ajudando outras pessoas com o mesmo complexo, né, com essa mesma, vamos dizer assim, autoestima negativa, né? Porque eu queria ser, com medo de ser, achando que ser era motivo de estar sendo orgulhosa ou querer entrar e tipo que querer holofotes. Não era nesse sentido. E eu tinha medo disso. Eu só preciso ser, independente das dificuldades, das limitações, eu só preciso ser, porque eu sei que Deus está comigo e que Ele me ama acima de qualquer coisa. Maravilhosa graça,